Começando mais um Psi Podcast, o podcast sobre saúde mental. Afinal de contas, como diz a OMS, não existe saúde sem saúde mental. Não é verdade, Leandro? E aí, Hoje, Rodrigo? cara, hoje promete, cara. Hoje vai ser sensacional. A gente vai falar sobre, eu vou colocar assim, conta bancária versus conta emocional. Uau, muito bom. Muito Pode bom. ser? Gostei. Maneiro, cara. A gente vai falar com o Leandro, que é neuropsicopedagogo, sobre esse tema tão importante pra gente, como a gente lida com o dinheiro e a saúde mental. Não, Leandro? Perfeito. Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por me convidar e por propor um tema tão importante. Hoje a gente vive aí uma pandemia, não só no aspecto biológico, né, Covid e tudo mais, mas a gente também vive uma pandemia de desgaste, esgotamento por questões financeiras. Isso tem afetado a vida de muitos brasileiros, superendividamento, problema relacionado às instituições de crédito. Isso tem tirado a paz de muita gente. E como isso de fato lida com a nossa vida, como ser resiliente a esse ponto, eu acho que esse tema é muito importante, vai poder ajudar muita gente que está passando por esse momento, por essa fase da vida, e vai poder sair daqui com algum remédio, com alguma ação. Tenho certeza que vai ser muito positivo. Você falou algo bem importante, cara. Tirar a nossa paz. Tanta coisa tira a nossa paz, né, cara? Muitas coisas. Relacionamento e algumas questões. A questão espiritual, que também é bem importante para manter a nossa paz. Sim. Agora, quando a gente deposita uma expectativa em cima do dinheiro, que de repente não pertence a ele, para nos trazer paz, aí que mora um problema, né, cara? Pois é, olha, eu costumo dizer que é como você dá valor. Ou seja, como você atribui aquele bem ou aquele ente, aquela condição, aquela situação, como você qualifica isso dentro do teu emocional, isso vai ter um nível gradativo, né, de importância, e ele vai ter mais relevância sobre a forma como isso afeta as suas emoções. Ou seja, se eu digo que paz para mim é um valor, o que eu quero dizer com isso? Para dar um exemplo. Cara, eu não vou ficar entrando em briga com meu vizinho por conta de lixo, por conta de algum problema. Agora, se o cara pisou, fez uma sujeira ali na minha calçada, eu já vou com tudo pra cima dele, é porque eu estou dizendo pra mim mesmo que paz pra mim não é valor. Eu estou disposto a perder a paz. Então eu vou brigar com o vizinho, eu vou brigar com o marido, eu vou brigar com o filho, eu vou brigar na escola, eu vou brigar no trânsito, porque paz pra mim não é um valor. Agora, se paz pra mim é um valor, cara, eu não vou deixar com que nenhum fator superveniente venha a me afetar. Ainda que venham os fatores, eles virão, eu estarei me regulando para que essa minha riqueza, aquilo que eu atribuí valor, não seja afetado. Então, a forma em relação ao dinheiro vai ser muito parecida. E não o dinheiro em si, a gente vai falar sobre isso, né? É o dinheiro em si ou o que cerca o dinheiro? É o que o dinheiro proporciona ou outros fatores? A forma como eu qualifico isso vai dizer o quanto isso é valoroso e o quanto isso vai afetar, de fato, hierarquicamente, a minha condição emocional, fazendo aí uma reação em cadeia e tudo mais. Sinistro, hein? Pois cara, é. deu pra ver que a coisa vai ser boa aqui, hein, galera? Muito boa, por Pois sinal. é. Por isso que é bom a gente ter um amigo que é neuropsicopedagogo. É quase um rap. Pois é, uma verdade? palavra enorme. Neuropsicopedagogia. Como é que surgiu essa ideia, de repente, de estudar para chegar até o ponto de ser neuropsicopedagogo? Sim, são três palavras, né, numa só. O neuro, né, de neurociência, o psico, de psicologia, e o pedagogo, ligado à área de ensino, né? Eu, durante muito tempo, na verdade, já me acompanha um perfil de ensinar, de ser mestre, de ajudar a desmistificar alguns conhecimentos, a facilitar o entendimento usando ilustrações. Isso me acompanhou durante a minha vida toda. Então, eu sempre tive certa facilidade para aprender e para ensinar. Isso é uma característica de alguém que é mestre, né? Então, eu sempre tive essa veia, naturalmente em mim. E eu sempre, em ambientes de voluntariado, em ambientes sociais, igreja e na própria empresa, eu sempre estive ligado a essas funções ligadas a desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano, conhecimento. Então, eu, em algum momento, entendi, falei, cara, eu preciso, dentro da minha formação acadêmica, inclinar o meu ângulo para me municiar de ferramentas que me ajudem a destravar pessoas nos seus obstáculos, seja na parte cognitiva, comportamental. E os estudos de neurociência sempre me fascinaram, né? Não que eu quis ser um médico, não. Mas eles habilitam a gente a entender e compreender coisas que antes eram tabus, antes elas estavam numa caixa preta.
E a neurociência, ela, conforme a tecnologia tem avançado, ela também tem avançado porque ela é tecnológica no mapeamento do cérebro, nos exames de ressonância, nas ligações neurais, nas observações dos esquemas neurais. E ali, cara, muita coisa foi desmistificada. Pode ver de um tempo para cá, de 20 anos para cá, e cada vez encurta. Tipo, de 1 ano para cá, de 2 anos para cá, tem sido exponencial as descobertas. E as inteligências artificiais vão ajudar muito nesse processo de diagnóstico e de análise, por conta da capacidade de processamento que está sendo facilitada pelas inteligências, né? Então, basicamente, eu entendi que a neuropsicopedagogia me traria o conhecimento no aspecto da neurociência, me traria o aspecto da psique humana, porque, como sempre lidando com pessoas, esse conhecimento me ajudaria a entender nessas relações como ajudar pessoas a obterem o conhecimento e ultrapassarem suas barreiras cognitivas. Óbvio, a neuropsicopedagogia ela também estuda muito psicopatologias, né? Então existem muitas variações de doenças que impedem a pessoa a ter uma aquisição de conhecimento de uma maneira convencional, né? A neuropsicopedagogia trabalha muito nisso, tanto é que ela está muito ligada a escolas, a organizações na parte de desenvolvimento de pessoas, ligada a pessoas com quadros específicos de psicopatologias, como, por exemplo, um autismo, alguns transtornos, né, síndromes, própria síndrome de Down e outras psicopatologias. Mas eu foquei na psicopedagogia para me trazer essas munições para essa parte de desenvolvimento de pessoas, para ajudar os ambientes que voluntariamente eu atuo e poder me dar, óbvio, uma certificação com autoridade para tratar de temas que são sensíveis e delicados à sociedade, e por interferir na vida de muita gente, a gente tem que falar com critério, com cautela, com ciência. Então, basicamente, foi isso que me levou a hoje me tornar um neuropsicopedagogo. Pô, muito legal, cara. Que história, hein? Pois Fantástico. É muito legal, cara. Você falou algo bem interessante também. Agora, na última parte, né? Justamente sobre aquilo que é importante para o cidadão, para as pessoas. Sim. E o dinheiro é uma delas, né? É uma das questões aí mais importantes que é tabu para alguns, certo? A questão do preço ou valor, mais ou menos que você falou no início e tal, e se torna algo ainda pior, em alguns casos, quando o fator dinheiro atinge a nossa saúde mental de alguma maneira, Sim, né? Às vezes a falta dele nos traz ansiedade, sim. às vezes o excesso dele nos traz depressão em alguns casos. Cara, por que o dinheiro tem tanto poder assim sobre nós, cara? Pelo menos parece, né? Sim, sim. Olha, Rodrigo, é muito importante entender que o dinheiro ele é estruturante da vida de alguém, ele é estruturante da vida do sujeito. Alguém sem dinheiro, na sociedade, é alguém que não consegue ser enxergada. Percebe o quanto isso é poderoso? Alguém que não tem poder de consumo na sociedade do consumo é transparente. É como se ela não existisse. Porque você, na sociedade de consumo, é notado por meio das coisas que consome. Então isso leva você para uma roda de hamster. Leva você a uma roda viciante e insaciável. Isso é extremamente nocivo. Eu não vou aqui trazer fatores que... Aí eu vou ter que falar de capitalismo, vou ter que falar de uma série de coisas, e nem dizendo que o capitalismo é bom ou ruim, mas as suas características estão ligadas a uma sociedade de produção e consumo. Então, voltando agora para o indivíduo em si, no meio de todo esse multiverso de possibilidades, né? De certa forma, o dinheiro, por ser estruturante, ele diz o que essa pessoa pode fazer ou não, ele diz o que essa pessoa pode ter ou não. Isso acaba interferindo no que a pessoa pode ser ou não. Porque fazer, ter, está muito ligado também a ser. Embora começa pelo ser. Mas numa sociedade pautada no consumo, o ser será afetado pelo que você faz ou tem. Uma coisa é um ciclo que vai e volta, né? Então, por que o dinheiro ele é tão importante na vida da pessoa a ponto de afetar todas as saúdes, né? Porque quando a gente fala de saúde, não é só saúde física. Tem saúde física, tem saúde mental, tem saúde psíquica, tem saúde social, familiar, espiritual. Saúde também hoje é classificada como uma das 7 saúdes, a saúde espiritual. Então, o dinheiro está presente em todas elas, porque ele interfere em
todas as camadas de interação desse sujeito com o seu entorno, com o seu ambiente e consigo mesmo. Então, ele acaba sendo um fator presente em todas as fases da vida de alguém. Só para você ter ideia. Pensando na proposta da psicanálise, você vai ter um estudo da psicanálise que vai mostrar que a infância já começa a atribuir questões de valoração para o que seria o mindset futuro de dinheiro na fase anal de uma criança, no momento que ela está interagindo com as fezes. Naquele momento que ela está começando a produzir alguma coisa e ela tem uma interação com seus pais sobre essa produção, a forma como o pai lida com o cocô, ou a forma como a mãe lida com o cocô da criança, tipo, nossa, fedorento, que não sei o quê, ou então, uau, que legal, fez o seu cocôzinho, ou com normalidade, não tem certo e errado. Mas a forma como a criança lida com uma produção, né, que é uma produção orgânica, já começa a mostrar o quanto ela vai ser liberal, no quanto ela vai ser restritiva em relação à sua forma de lidar com o dinheiro. A psicanálise ela vai abordar essa relação do cocô da criança com a forma como ela vai lidar com o dinheiro no futuro. Olha que viagem, cara. Então, a gente percebe que por ser algo ligado a resultado de produção, resultado de trabalho, resultado de esforço, né? Resultado de movimento, de dinâmica, de dunamis, de dínamos, né? Que fala de movimento, fala de poder, fala de potência. O dinheiro está ligado à dinâmica da vida do sujeito. Por isso que, obviamente, ele tem a sua importância por ser estruturante e basiladora. Impressionante, cara. E a grande questão disso daí tudo é justamente como a gente reage. Porque como ele age nas nossas vidas, realmente, ele passa por essa aula que você acabou de dar pra gente, né? Agora, como a gente pode reagir positivamente em relação à questão do dinheiro, mesmo em momentos difíceis, por exemplo, quando vem aquele boleto e a gente não consegue pagar, o tempo está chegando, a contagem está regressiva, está chegando aí o quinto dia útil, você está chegando, está suando a beça, e tá falando, caramba, cara, eu não vou conseguir pagar o boleto da escola das minhas filhas, cara. Sim. Como é que eu resolvo isso daí, cara? E vem aquele excesso de ansiedade, por exemplo, né? Sim. Como a gente reage, ou como a gente pode aprender a reagir de uma forma, de repente, um pouquinho mais madura em relação à falta dele, né? Sim. Esse é um drama muito grande na vida das pessoas, né? Todos passam por isso. Eu, você, todos estamos expostos a situações, circunstâncias que podem nos suprimir uma fonte de renda em algum momento. Um negócio que estava indo bem pode, do nada, uma mudança de lei, uma mudança de mercado, faz com que tudo isso possa ir por água abaixo. E no caso de alguém que tem um trabalho, ela pode perder esse trabalho por N motivos. E isso tudo pode acontecer. A grande questão é lidar com isso com protagonismo. Em que sentido? Você vai ter um fato superveniente, você tem uma circunstância adversa, que você não tem controle. E aí, vamos criar aqui uma forma alegórica. Acontece o fato indesejado. Eu tenho uma zona de controle e uma zona de descontrole. Aqui é o fato em si. Eu tenho condição de jogar para aquilo que eu tenho controle, e aí eu vou ter protagonismo para a resiliência, para a retomada, para me recuperar, para eu começar um novo caminho. Ou então eu tenho a zona do descontrole, onde eu tenho menos controle ainda. A única coisa que eu posso fazer na zona de descontrole é reclamar, é vitimizar. Ou seja, na zona de descontrole é a zona da vitimização. Cara, por que isso sempre acontece comigo? Poxa vida, logo eu. Poxa, na minha vida nada acontece, nada anda. E aí você vai criar uma série de discursos que não vai te ajudar em nada. Ao contrário, vai entrar no ciclo da autossabotagem, que tem várias fases cíclicas e que coloca você num loop de improdutividade e que pode te levar até para uma depressão, né? Ou então você vai começar a jogar para uma zona de controle. O que você tem controle? Cara, eu tenho algo que eu posso deixar de consumir, que vai tirar minha renda. Vou, por algum tempo, suprimir esse consumo. Vou me livrar de algum bem ou de alguma coisa supérflua que eu tenho para poder fazer uma reserva financeira. Você vai fazer uma série de coisas que você tem controle, né? Vou conversar com a minha família, vou encarar isso com responsabilidade, para dizer que nesse momento vai ser um momento vão ser 7 anos de seca.
mas vai vir um ciclo de 7 anos de abundância. E aí você vai poder, dentro da zona de controle, fazer coisas óbvias. Porque quando a gente fala de educação financeira, ô Rodrigo, a gente fica pensando que são planilhas, que são técnicas, que são conceitos, mas não, é o óbvio, cara. O que você ganha, o que você gasta. Se minimamente a gente colocar num papel, que seja papel de pão, o que você ganha, o que você gasta, você vai começar a tomar decisões óbvias. O problema é que as pessoas não fazem isso, e isso tem uma explicação também. Se você ver, tem uma pesquisa da FEBRABAN, tem várias, na verdade. O próprio Itaú fez uma pesquisa específica. A da FEBRABAN, por exemplo, ela levantou que 67% das pessoas da amostra, né, que foi isso, pessoas de várias capitais no Brasil, foram entrevistadas sobre por que não fazem um planejamento financeiro. Sabe qual foi o grande motivo? Não foi porque não sabiam fazer, mas é porque é doloroso fazer. É doloroso lidar com uma condição de hipossuficiência. É doloroso não conseguir consumir na sociedade do consumo, onde você é visto quando você consome, por conta da maldita comparação, que é um grande problema. Você está numa escola, os teus colegas têm um tênis da Nike, você não consegue ter um tênis da Nike, você se sente inferior. Entende? Se você tiver alguém que mora numa comunidade carente, está entre a comunidade carente, está entre iguais. Ele não se sente ofendido por não ter condição de fazer alguma coisa. Mas quando ele frequenta um ambiente, né, e aí a gente vai começar a falar daqui a pouco sobre ambiente, comportamento, competências e outras coisas. Quando ele está num ambiente onde ele, na comparação, se sente inferior, ele começa a se sentir mal. Esse é o problema. A comparação coloca ele num nivelamento e sempre vai ter alguém melhor que alguém. Sempre vai ter alguém melhor do que alguém. Uma vez um jogador de futebol famoso, dando entrevista, na casa dele, cara, a casa do cara tinha, sei lá, 6 suítes, uma casa de 20 milhões, que tem mais do que o suficiente para ele. E aí, na hora que ele é falado sobre algumas coisas da casa dele, ele fala, não, mas tu tem que ver a casa do meu vizinho tem 10 suítes. Ou seja, é sempre olhando a grama do outro. E olha que o cara que está ganhando milhões por mês já está numa condição de hiperabundância, mais do que suficiente, mas ele está olhando para a grama do vizinho. É uma questão de mentalidade. Então, voltando agora para a nossa origem, essa questão da educação financeira, que consiste em fazer o óbvio, ela é desprezada porque causa dor. E é um esforço necessário. Isso é lidar como adulto com coisas de adulto. A gente sempre fica fugindo como uma criança emocional de uma responsabilidade que agora é de adulto emocional. A vida financeira é para adulto, não é para criança. A gente ensina quando é criança, mas vai chegar uma hora que você precisa encarar isso com protagonismo, porque se você foge, você vai entrar para a zona da vitimização. E por que é tão importante escrever essa bodega, cara? E eu falo para você que isso também foi um desafio pessoal para mim, porque eu sou um cara que trabalha muito com a cabeça. Minha cabeça não para, e aí não vou falar muito sobre o meu perfil, como eu funciono, mas eu sou um cara que na minha cabeça tudo já aconteceu, não para. E aí, para botar no papel, muitas vezes eu achava que era desnecessário, até eu aprender, até eu fazer uma formação, até eu estudar mais sobre a mente humana, sobre a psique humana. Quando você fica apenas no âmbito dos pensamentos, das emoções, ele está rivalizando com milhares de pensamentos, milhares de emoções que são efusivas a todo instante. Uma pesquisa da Dupont classificou que você toma 60 mil decisões por dia. 60 mil decisões por dia, são microdecisões, né? A forma como você sentou, você escolheu, ainda que inconscientemente. A forma como você olhou, a forma como você se posicionou, a forma como você pegou, a forma como você deixou. Cara, tudo isso são microdecisões e 95% delas são inconscientes. Então, no final das contas, você está colocando algo que tem que ser prioridade na sua vida. Isso serve para sonhos, serve para metas, serve para um objetivo, isso serve para um propósito, isso serve para estudar. Quando você não registra, né, o professor Pierre falava, lendário professor de pedagogo de mão cheia que a gente teve aqui no Brasil, ele dizia, quando você escreve no celular, você está escrevendo no HD do celular. Quando você escreve no papel, você está escrevendo no HD do cérebro. A importância de escrever, quando você escreve, você está gerando informação em áreas diferentes do cérebro que apenas o pensamento não geraria, e você começa a classificar isso no nível de importância. Uma vez que você coloca no papel, você abandonará com mais dificuldade esse plano.
Quando fica só no âmbito do pensamento, você abandona facilmente a qualquer pensamento que venha junto com emoções mais dramáticas e aquilo já se torna até, de certa forma, um esquecimento. Aí você recupera depois e nunca conclui. Mas quando você planeja no papel, o seu cérebro entende que aquilo tem um nível de importância e você abandona com mais dificuldade. Então, colocar isso num plano é para que você não possa abandonar isso. Olha que interessante. Então, o que eu diria para que essa pessoa possa lidar isso com mais otimismo, primeiro, acreditar, ter fé, não é só para ser otimista, mas é para acreditar que a vida é feita de ciclos e vales. São as batidas do coração. Nós temos altos e baixos. Alguém que vive só no linear já morreu. O mercado financeiro, se a gente analisar gráficos do mercado financeiro, significa que nós temos lá os topos e os fundos. Nós temos os movimentos do mercado, suporte e resistência para análise gráfica. Nós temos lá os momentos de muito fundo, mas, cara, quando chega lá numa linha, para quem conhece aí do mercado financeiro, quando chega lá embaixo, que bate num suporte... Seu coração bate junto. Pois é. Aí é a hora que você faz o trade, que você faz aí o movimento de compra, se for um movimento de alta, né? Se for uma reversão. E aí o que geralmente se chama isso? O pullback. Ele bate e sobe com tudo. É assim que é a vida. A vida é assim. Existe um movimento que é estudado também na física, em termodinâmica e na parte também de acústica. São os movimentos elétricos da senoide, que vai mostrando, cara, que a vida, os princípios das matérias, a forma enérgica e troca de energia entre as células, elas vão acontecendo assim, ó. Altos e baixos, cara. Então não adianta alguém achar que sempre vai ficar no topo. E não adianta alguém que sempre vai ficar na baixa. Você precisa entender que é um momento, é uma fase, vai passar, mas depende de você. Depende da forma como você encara esse momento. E você precisa aprender o que o fundo te reserva. Tem coisa que você aprende no pico, mas tem coisa que você aprende no vale. E você não vai aprender no pico o que precisa ser aprendido no vale. Quando você estiver no vale, lembra que você tem o coração do topo. Mas quando você estiver no topo, lembra que você também tem o coração do vale. Porque isso sim fará de você trabalhar as emoções, trabalhar com inteligência e navegar por tudo isso. Esse é um ponto. Primeiro, ter fé, que esse é um princípio criacional. Deus criou as coisas com essas nuances. Ok. Segundo ponto, seja responsável, seja autorresponsável. Esquece a linguagem da culpa. De quem é a culpa? Por quem você chegou aonde você chegou? Cara, de verdade, não vai importar muito a culpa. Na verdade, esquece de quem é a culpa, seja sua ou seja de alguém. Saiba de quem é a responsabilidade para essa retomada. E aí, a partir disso, encare e faça o óbvio. E comece a tomar decisões. Vão ser decisões difíceis? Vão, mas às vezes você vai tomar uma decisão difícil hoje para não ter que tomar uma decisão mais difícil ainda no futuro. Tem uma frase que diz assim: quando você compra o que não deve, em algum tempo você vai ter que vender o que deve para resolver o BO da compra que você não deveria ter feito. Sinistro, hein, cara? Cara. Você falou uma parada aí, Leandro, em relação à questão da condição atual. O que eu quero dizer com isso? Você falou sobre duas zonas, a zona de controle e a zona de descontrole. Em diversas ocasiões, a gente passa por um processo de escolha. A gente se encontra no vale da baixa. Sim. Né? A gente se encontra, nessa analogia do pullback, né, de alta, a gente se encontra lá, de fato, no suporte, né, e não na resistência. Então, quando a gente chega lá naquele que parece ser o buraco mesmo, sabe, da nossa circunstância, da nossa condição, e nesse caso a condição financeira, por exemplo, quando acontece de perder o emprego, né, quando acontece da contagem regressiva do boleto mesmo, quando acontece aquela festa, que é um casamento, de repente, que você, meu irmão, quer muito fazer e dar de presente para sua esposa e para você mesmo. E você vê que, cara, a conta bancária não está recheada ao ponto de conseguir pagar. É interessante que a gente, ao invés de ir para a linha um pouquinho mais racional, que é a do controle, a gente sempre tende a ir para o lado pessimista da coisa. Parece às vezes que as nossas emoções afloram em momentos em que a nossa razão que deveria ser dominante. Por que será que nós somos assim, tão emocionais, cara? Como é que é isso? Rapaz, olha,
Dinheiro é emocional. O Thiago Brunet, ele tem um livro falando sobre isso. Dinheiro é emocional. E é uma frase que eu já, inclusive, ouvi. Tem uma amiga minha que é educadora financeira, até um abraço para ela, Débora Cali, minha amiga. Ela sempre carregou essa frase com ela. E, de fato, dinheiro é emocional. Porque ele está ligado a toda a nossa... Já até falei no início, né, sobre toda a nossa relação, desde que nascemos até o momento da nossa partida. Ele está ligado a ambientes, ele está ligado a comportamentos, ele está ligado às nossas competências, habilidades, formação, ele está ligado à nossa crença e valor, ele está ligado à nossa identidade, ele está ligado às nossas afiliações de origem e para aquelas que faremos ao longo da nossa vida, ele está ligado à nossa transcendência, ao nosso legado, porque alguém que quer deixar um legado vai gastar muito dinheiro fazendo isso. Em que sentido? Ele vai mobilizar pessoas, ele vai mobilizar estrutura, ele vai mobilizar causas, ele vai mobilizar socialmente, ele vai impactar socialmente, isso vai envolver gastos, investimentos, ou seja, o dinheiro ele vai estar presente em todas as esferas do sujeito. Não tem como ele não ser emocional. Então, a forma como você se conhece ou se desconhece vai fazer você ter esses atropelos. Entenda uma coisa, alguém que tem, por exemplo, depressão, ele está 70%, ele tem 70% de chance de ter a anedonia, que é aquela falta de percepção de prazer nas coisas. Então ele não tem muita sensibilidade para tomada de decisão. Ele está suscetível a tomadas de decisões ruins. Ele pode vender algo muito caro por um valor muito inexpressivo, ou ele pode fazer uma aquisição desnecessária porque ele está sem aquele senso de tomada de decisão equilibrado. A nossa condição emocional também. Exatamente. Existe uma outra disfuncionalidade chamada oniomania, que é você comprar por impulso. Isso está refletido na vida de quem manifesta ansiedade e depressão. E ele compra muitas vezes e nem vai poder usar, e nem vai usar, mas a forma dele enxergar o estado dele atual, o estado presente, e as suas reais necessidades, elas ficam comprometidas, porque ele está em busca de prazer. E existe toda essa discussão acerca, por exemplo, de depressão e ansiedade, que está ligada a alguns neurotransmissores ligados à recompensa, ligadas a prazer, que é, no caso, a própria serotonina, que é um hormônio que regula o humor, equilibra o humor, conhecido também como hormônio do prazer. Então, alguém que está querendo comprar compulsivamente alguma coisa, inicialmente impulsivamente, depois pode se tornar compulsivamente, ele está em busca de atender uma necessidade neuroquímica. E aí ele acaba fazendo uma dívida, e ele entra num ciclo pior ainda. Então, nesse caso, a gente está vendo uma doença provocando uma disfuncionalidade financeira. Só que, geralmente, é o contrário. É uma disfuncionalidade financeira que está ali gerando abertura para a instalação dessas doenças, né? E aí, cara, é um ciclo que a gente não sabe nem onde começa e aonde termina. Porque quando a gente fala da questão financeira em si, ela não está só ligada a uma escolha errada. Pô, comprei uma coisa num preço ruim. Poxa, fiz um negócio, investi e deu errado e agora eu tô na bad. Não. Não é só sobre uma aplicação errada. Isso está ligado a um sistema de vida. Aí entra o que eu chamo do pilar, né, que é o autoconhecimento. Conhecimento do alto e conhecimento de alto mesmo. Você para você mesmo. O conhecimento que vem de Deus, né, o conhecimento do alto, e aquele conhecimento que você precisa gerar para se conhecer, para responder perguntas sobre quem você é, o que você fará, onde você fará, com quem você fará. Isso responderá sobre a sua jornada, sobre a sua existência. Então, quando as pessoas elas não estão aptas para discernirem os seus ambientes, os ambientes que elas frequentam, o quanto esses ambientes afetam ela e o quanto ela afeta esses ambientes, se essa pessoa ela não consegue ter minimamente a condição de identificar os seus comportamentos, dentro dos comportamentos, aqueles que são limitadores, aqueles que são sabotadores, aqueles que são disfuncionais e aqueles que são poderosos, aqueles que são simbólicos, aqueles que são alavancadores, se ela não consegue entender que ela não sabe fazer alguma coisa porque ela não tem esse conhecimento, ela precisa buscar esse conhecimento, ela precisa estudar, ela precisa
buscar o conhecimento transformador. Mas por que não busca? Porque, de repente, ela tem uma crença de que aquilo não vale a pena, ou que ela não merece, ou que ela não pode. Eu já estou falando de crenças e valores. Uhum. E isso está ligado a propósito, à identidade, à família, isso vem de berço. Então, cara, tudo isso vai resultar num consumidor egóico ou num consumidor simbólico. O consumidor egóico é aquele que vai comprar para atender uma disfuncionalidade. O que é comprar para atender uma disfuncionalidade? Eu estou comprando esse carro não pensando no bem-estar da minha família. Eu estou pensando no grupo de amigos que eu tenho, que se eu não comprar um carro no mínimo como esse, eu não vou poder pertencer àquela sociedade de consumo. É a menina da comunidade que vive numa restrição terrível junto com a sua família, que às vezes tem vários irmãos e tal, mas ela pentelha a mãe para poder comprar um shortzinho de R$ 500 que tem um negocinho dourado, porque aquilo, dentro do núcleo social dela, tem algum valor e ela quer estar nivelada por esse grupo. É o rapaz que quer ter o celular iPhone 14, mesmo ganhando um salário mínimo, porque ele entende que se ele tiver esse celular dentro de um grupo de convívio, ele será incluso, ele será aceito. É sempre sobre os outros. A compra egóica, ela fala sobre o seu ego. Mas o seu ego, ele não é o seu eu. Aí tem a questão das classificações dentro da psicologia, do ego e superego. Não quero nem entrar muito nesse aspecto, porque senão a gente vai perder muito a nossa linha. Mas o ego no sentido do que vai gerar o egoísmo, que vai gerar o egocentrismo e a egolatria, que é a idolatria do eu e das suas disfuncionalidades. Quando uma compra simbólica, como um consumidor simbólico, ele compra com propósito, ele compra com planejamento, ele compra com consciência, ele compra para construção, ele compra para multiplicar. Se você vê o próprio Jesus falando isso na Bíblia, ele vai falar sobre o conceito de multiplicação. A parábola dos talentos, aquele que tinha mais, recebeu mais, multiplicou mais. Porque não adianta só guardar. Aquele que guardou, ele não foi bem avaliado. Aquele que perdeu, então, aquele ali se lascou. Mas aquele que guardou, ele tomou uma bronca. Pô, mas, cara, não é assim. Que botasse pelo menos para render. Agora, o que multiplicou, esse sim, esse é o propósito do reino. Que a proposta, quem guarda, é quem tem medo de perder. Quem multiplica é porque está impactando vidas de outras pessoas. Porque você não multiplica nada sozinho. Então, ou seja, no final das contas, é sobre que tipo de valor eu estou dando. E esse valor está ligado a esse meio ambiente, a esse sistema. É para mim, é para os outros, é para minha família, é para o meu bem-estar. É para quem? Para quem que eu estou vivendo? Para quem que eu estou me apresentando? Para quem que eu estou querendo provar o quê e para quem? São perguntas que precisam ser respondidas para que esse processo de autoconhecimento comece a ter sentido. E essa pessoa comece a dizer não. Comece a dizer não farei mais isso a partir de agora. Tem algo que eu poderia acrescentar? Que é uma ferramenta básica para você questionar seus pensamentos e os seus comportamentos. Eu poderia chamar ela de C/então. Cara, você antevê um comportamento indesejado. Como, Leandro, que eu vou identificar comportamentos indesejáveis? Porque você sabe quando acontece o resultado que você se sente mal. Porque dentro de você fala, cara, não fiz nenhuma coisa legal. Não fiz uma coisa boa, não tomei uma decisão boa. Poxa, eu sei que lá no fundo, esse grupo de pessoas que eu caminho não são bons para minha vida. Mas ainda que você queira, você sente lá no fundo. Cara, nós temos um indicador, um sinaleiro dentro de nós. E aí, o que eu digo para você é, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Então, caso aconteça, farei isso. Se você simplesmente fizer uma análise de antemão sobre uma situação, cara, se eu não conseguir pagar essa conta, o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Então, o que farei? Só de você fazer esse planejamento, você já está pensando em diversas possibilidades. Você já está pensando no plano B, você está pensando no plano C, ou então você está entendendo que o plano A tem que ser cumprido. Isso serve para muitas coisas, serve até para pensamentos compulsivos. Quando você fala, cara, como que eu paro de um... Quando eu fui ver, já fiz. Calma. Pensa naquilo que geralmente você é compulsivo. Pensa nesse fator. Tá ligado a quê? Tá ligado à comida? A comer? Muito? Desnecessariamente? Tá ligado a uma compra?
Tá ligado a algum relacionamento? Tá ligado a uma pessoa? Tá ligado a um ambiente? Se é um ambiente que você pode substituir, substitua. Pô, mas Leandro, dentro da minha casa, eu não consigo. Beleza. Quem é a pessoa na casa que te causa essa dor? Qual é o ponto do assunto que cria essa situação? Qual é o horário? Qual é a ocasião? Ah, é no momento que eu chego em casa do trabalho. Cara, então beleza. Então você já sabe o que vai acontecer. O que provavelmente vai acontecer. Se isso acontecer, o que você vai fazer? Não deixa para tomar decisão na hora, porque você não vai agir, você vai reagir. Uma coisa básica, que a gente já começa a ter protagonismo, sair da zona do descontrole para entrar para a zona do controle. Cara, você falou uma coisa também que chama atenção demais, que é justamente logo do início, inclusive da sua ideia, né, que você trouxe aqui agora, falando justamente sobre o fato de usarmos de repente o dinheiro como aquele prazer momentâneo, né, rápido, imediato, às vezes naquela compra por impulso, para gerar algum neurotransmissor aí que te desperta alegria e tudo mais, Isso. né? Ou então, sabendo que você tá equivocado naquilo ali. E que vai ter frustração depois. Vai ter Muita frustração. frustração. Aí vem aquela velha pergunta: dinheiro então traz felicidade? Ou não? Como é que é isso, cara? Tem um sábio que foi responder essa pergunta. Ela diz, sábio, dinheiro traz felicidade? Ele fala, olha, se dinheiro traz felicidade, eu não sei. Mas a falta dele traz muitos problemas. Então, é óbvio que o dinheiro em si, ele não tem um sentimento em si, né? Mas ele faz parte de todo o seu processo. Essa resposta quem tem que dar é você. É você que me ouve. É você que está aqui me escutando. É você que tem que dar essa resposta. Se o dinheiro vai trazer felicidade para você ou não. Porque se você usa o seu dinheiro para fazer ilícitos, se você usa o seu dinheiro para fazer, para você pensar só em você e não pensar em quem está ao seu redor, se você não pensa nem na sua família, tem um cara que falou, eu quero mais ganhar na Mega Sena para poder, vou deixar essa mocreia para lá. Ou seja, ele quer ganhar dinheiro para poder se livrar da mulher, para se livrar da família. Entende como isso é disfuncional? Então, o que o dinheiro proporcionará a você? O que você é. Se você é uma pessoa funcional, se você é uma pessoa que contribui, se você é uma pessoa que tem valores definidos, que você tem clareza no seu propósito de vida, cara, o dinheiro vai ser uma alavanca para você se tornar o que você hoje já projeta. Mas se você é uma pessoa que é completamente desregular, é uma pessoa tóxica, cara, o dinheiro vai só potencializar o que você já é. O dinheiro, ele é um potencializador. Aquilo que você é vai ser potencializado pelo dinheiro, porque o dinheiro te fará ter interferência em diversos outros ambientes. E isso pode ser uma arma poderosa a favor da paz ou da destruição. Você falou uma parada bem interessante também em relação à sociedade em si. Ou seja, você falou sobre a questão do desregular. Às vezes parece que se você não tem aquela ambição exacerbada em relação à riqueza, em relação ao ter e tudo mais, mas dá mais valor ao ser, como você disse anteriormente, inclusive. Ou seja, olha, cara, eu me proponho a viver uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida contente. Contente no sentido de me contentar com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. E aí vem aquele outro camarada do teu lado e fala, pô, mas vamos lá, cara. Você precisa chegar em tal lugar. Você precisa atingir tal fator riqueza e tudo mais. E aí se você for contra isso, no sentido de estilo de vida mesmo, parece que você está fora de sintonia com a realidade da vida, né? Ou seja, é possível também você ser feliz sem ser multimilionário ou ter essa ambição, né, de chegar a muita grana. Ou seja, também é tranquilo eu não ter essa ambição financeira toda e ser feliz, não é verdade? Pois Como é. é que é isso? Esse é um ponto muito importante da nossa conversa, onde a gente vai falar sobre o conceito da prosperidade. Prosperidade, geralmente, as pessoas associam com riqueza, muito dinheiro, abundância, extravagância, e prosperidade não é isso. Prosperidade bíblica está ligado a você ter uma condição de bem-estar, de satisfação, de contentamento em todas as áreas da sua vida. E o que significa ter contentamento em todas as áreas da sua vida? Essa palavra ela é muito pouco
até explicada no nosso contexto, tá? A palavra contente geralmente é ligada até à alegria, e não é. A palavra contentamento, ela fala sobre você ter um estado de consciência sobre o que você é, sobre a fase que você está, sobre o progresso que você está gerando, sobre o local onde você quer chegar, e você estar em paz por saber que está percorrendo essa trajetória. Então, o contentamento não é um estado de acomodação. Ah, não, eu estou contente com o que eu tenho, está tudo certo, estou acomodado. Não, ao contrário, eu estou consciente da minha posição, eu estou consciente do meu processo e eu sei para onde eu estou indo. E eu estou contente por estar trilhando essa jornada. O contentamento é a satisfação, é o bem-estar de eu estar trilhando de forma saudável. Por quê? Porque eu posso muito bem hoje estar gastando toda a minha energia no aspecto financeiro e deixando a minha família negligenciada, deixando a minha saúde física negligenciada, deixando a minha saúde emocional negligenciada. Então eu não estou num processo de bem-estar. Eu estou num processo de completo desconforto, de sabotagem, onde inclusive eu posso morrer nessa jornada. Então, o estado de prosperidade que a Bíblia oferece é você ter esse panorama de clareza, esse panorama de satisfação, para que você possa entender que área da vida precisa ser atendida nesse momento, que área precisa ser priorizada e não perder a consciência daquilo que de repente ficou um pouco para trás para que você possa compensar daqui mais um tempo, porque a vida é isso, são os altos e baixos. Vai ter, para que eu possa às vezes estourar um pico em alguma área, alguma outra área vai ficar um pouco deficitária, daqui a pouco tem que voltar. A vida é assim, eu não tenho como andar 100% em tudo, porque isso nem seria humano, né? Um estudo de psicologia da USP mostrou que para uma pessoa ela ser alta performance em todas as 12 dimensões da vida do sujeito, financeira, profissional, amorosa, espiritual, saúde, social, aquelas rodas da vida, o cara precisaria ter 36 horas sem dormir para poder se qualificar, ser mentoreado, ser acompanhado, desenvolver com plenitude tudo que precisaria ser feito para poder ele ser 100% em tudo. Isso não existe. Então, esse suposto equilíbrio, que as pessoas falam, não, a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Se ele for interpretado como você ser bom em tudo, desculpa, isso não existe. O que a gente vai ter são esses balanços. É o que eu costumo chamar de o conceito de balanceamento. Você precisa entender onde está mais para poder diminuir, onde está menos para poder regular, e é assim. Daqui a pouco volta. Não é estático, a vida é assim. Então, no final das contas, é importante perceber, né, dentro da sua gama de valores, da sua gama de crenças, na sua identidade, o que você é, quem você é, para onde você está indo, para você ter esse estado de bem-estar. Essa prosperidade que é a prosperidade que, inclusive, a Bíblia oferece. Quando a Bíblia oferece a prosperidade para você, a prosperidade bíblica, é dizer o seguinte, cara, não estou dizendo que você vai virar milionário, mesmo que você vire, mas não estou te prometendo. Se você virar, são por outros fatores. Mas eu também estou dizendo que você não vai viver pobreza e escassez. Você vai ter o suficiente para você poder viver esse processo, experimentar esse processo. Você terá oportunidade para viver esse processo de maneira evolutiva, satisfatória, com consciência. A Bíblia, ela inclusive nos oferece diversos ensinamentos para a gente adquirir consciência, autoconsciência, em todas as áreas da nossa vida. O problema é que muitas vezes os nossos olhos não estão atentos para esses ensinos. Então, essa é a prosperidade. Esse conceito onde a minha família está construída, onde o meu processo de autoconhecimento está num processo evolutivo, né? Onde eu tenho sintonia com a espiritualidade, porque isso me leva para a lei criacional, isso me leva para a norma que rege todas as coisas e que Deus instalou no mundo quando o mundo foi criado, né? E o conceito de paz, que é o conceito onde eu vejo que todas essas coisas estão em ordem, ainda que algum desafio aconteça em certa área ou outra, mas eu não perco o meu controle, né? E aquilo que excede o meu controle, eu vou usar os caminhos, eu vou usar os recursos, eu vou procurar pessoas que sabem que passaram pelo lugar que eu já passei, eu vou procurar o conhecimento que eu não tenho, eu vou continuar mantendo a minha fé em Deus, mas fazendo também a minha parte para que esse cenário seja mudado. Então, paz, família, conhecimento seriam pontos fundamentais para que essa pessoa possa se sentir próspera nessa jornada. Cara, uma questão bem interessante também, em cima dessa questão de identidade, por exemplo, como você citou aí, é justamente a autoestima, né? É muito comum você encontrar pessoas que têm uma autoestima muito baixa
por causa de dinheiro. No caso, por causa da falta desse dinheiro. Ou seja, de repente não tem o que gostaria de ter, e por essa razão aparenta não ser feliz, ou contente, ou satisfeito, e isso gera aquela baixa autoestima ferrenha. Como é que a gente pode fazer assim uma desassociação ou desconexão, né? Tirar o fio, cara, o fio que liga a grana ou a falta de grana, a baixa autoestima, né? E você chegar lá e pá, conseguir tirar isso daí. De forma que a pessoa, apesar da falta da grana e não ter aquilo que gostaria de ter, ainda assim se sinta feliz ou tenha razões para sorrir. Como é que a gente resolve isso, cara? Eu diria que o primeiro passo é se perdoar. Em que sentido? Cara, você fez o melhor que podia com o que tinha. Até aqui, você fez o melhor que você podia com o que você tinha. Se perdoe sobre tudo aquilo que você não conseguiu fazer. E a partir daqui, diga para onde você quer ir. O que você quer fazer? Comece a montar o seu propósito de vida. Comece a montar o seu projeto de vida. E esquece a grama do vizinho. Por quê? Cara, o maior índice de suicídio não está na classe baixa. Está nas classes mais elevadas da sociedade. Isso quer dizer alguma coisa. As pessoas que ganham muito dinheiro, muitas delas por não terem essas inteligências, por não viverem uma vida próspera, elas estão com muito dinheiro, mas elas estão completamente endividadas. Elas estão numa zona de descontrole emocional e saúde física e uma série de outras coisas que o dinheiro não está resolvendo. Tem gente que é tão pobre, que tudo que ela tem é dinheiro. Entende? Que dilema, né, cara? É, porque no final das contas ela tem muito dinheiro, mas ela é uma pessoa extremamente pobre de espírito, pobre emocional. Então... Será que vale a pena, né, cara? Pois é, o dinheiro parece que ela tá, na verdade, avolumando, agigantando e potencializando aquilo que ela já é, aquilo que ela já tem, entende? Sim. Só tá piorando a condição dela. Então, como que uma pessoa lida com a questão da autoestima? A autoestima, ela é muito importante na vida de alguém, tá? Após se perdoar, é você entender como que você tem que se valorizar. Mas se valorizar, não adianta você chegar para alguém e falar assim, cara, se valoriza. Pô, menina, se valoriza. Ô, rapaz, se valoriza. Ele não entende isso. Falar isso para alguém que não entendeu como é o processo do ser é ainda muito intangível. Sabe? Quem você é no ambiente que você frequenta. Aí já começa a ficar mais claro. Quais são os ambientes que você frequenta? E por que você os frequenta? Alguns você tem opção, outros você não tem opção. Como que são os ambientes que você frequenta que você tem opção de estar ou não estar? Classifica eles. Como que são os ambientes que você não tem opção? Tipo a sua casa. Ou o seu trabalho. Eu preciso dele, eu tenho que estar lá. E é um ambiente super ruim. Ou não, é um ambiente super bom. Qualifique esses ambientes. E aí agora fala, como que são os seus comportamentos em cada um desses ambientes? É um exercício. Na verdade, cara, esse é um dos processos do mentoreamento que eu auxilio as pessoas. Eu ajudo as pessoas a navegarem por esses lugares, para que elas possam ganhar clareza e obter as suas próprias respostas. Porque chega uma hora que fica óbvio para ela, cara, eu não preciso fazer mais isso. Óbvio! Que bom que você entendeu. E você também não precisa mais desse ambiente. Você precisa de outro ambiente. Um ambiente que vai te conectar com o teu propósito de vida. Porque uma das maiores dores de um ser humano é quando ela está num ambiente ou num comportamento que esteja desalinhado com suas crenças e valores. Porque eu sou um cara da causa dos animais. Eu defendo ferrenhamente a causa dos animais. Aí eu vou trabalhar num ambiente onde os animais são maltratados. Que nível de sofrimento é esse que eu vou me expor? Entende? Eu sou um cara que defendo família, defendo casamento, defendo estrutura familiar como uma base da sociedade. Pô, e aí eu vou me relacionar com pessoas que vivem em plena promiscuidade e defendem bandeiras que desqualificam o conceito que eu carrego de família. Cara, que situação é essa conflituosa? A conta não que eu fecha, decidi né? viver? A conta não fecha. Então, é importante entender como que você vai transitar nessas fases, nessas áreas da sua vida. Geralmente, as pessoas vivem nessa disfuncionalidade porque elas não aprenderam isso na sua infância. A autoestima está ligada ao primeiro setênio da vida de alguém, que é o ambiente, primeiro setênio de 1 a 7 anos. Isso também, a psicologia também vai dizer isso, Jung vai dizer isso, Freud vai dizer isso.
e várias outras abordagens da psicologia vêm convencionar que do 0 a 7 anos e do segundo setênio, de 7 a 12, 7 a 14, é um outro ciclo. O primeiro ciclo é o ciclo da afetividade. O papel da mãe é muito importante nesse momento para dar carinho, para dar afeto, para dar acolhimento, para trazer esse senso de pertencimento. É o momento da ocitocina, né? O momento da amamentação, onde o vínculo mãe e filho são gerados. É o momento dos abraços, dos beijos, do calor. Isso gera o hormônio de vínculo, né? Que é a ocitocina. O pai está muito presente nessa fase, dando proteção, dando presença. Ok, mas chega o momento do segundo setênio. Chega o momento que você migra dos 6, 7 anos, aonde essa criança precisa passar pelos rituais de passagem. Pensa nos espartanos, lá dos 300. O moleque com 7 anos estava lá criado embaixo da saia da mãe, sendo acolhido pela comunidade, como uma criança sendo protegido por todos. Só que chega um momento que ele tem que provar agora que ele tem valor. Ele vai para o deserto de gelo lá. Se ele enfrentar aquela noite no deserto, se ele voltar vivo, ele vai ser aceito na comunidade para se tornar um guerreiro. Ali é o ritual de passagem. Ele começa a entender que agora no segundo setênio ele vai precisar aprender habilidades cognitivas, habilidades socioemocionais, que ele vai começar a interagir, ele vai começar a ser observado pelas pessoas, ele vai ter que começar a entregar alguma coisa, vai começar a receber alguma coisa. Tanto é que na escola é assim, a fase de iniciação, estímulo e tudo mais, na pedagogia. Quando começa a chegar nos 6, 7 anos, ela começa a entrar num outro nível de alfabetização e de desafios, onde as lógicas e as linguísticas vão fazer parte da formação e educação dessa criança. Então, tudo isso é respeitando um momento de desenvolvimento neurológico. Então, o que eu quero dizer que quando há uma disfuncionalidade familiar, nessa fase da criança, ela vai ter problema de autoestima, provavelmente. Principalmente com a figura que gera segurança, que a autoestima está muito ligada à segurança. A autoestima está muito ligada a uma pessoa insegura. Por quê? Porque ela não recebeu os registros neurais, ela não criou as sinapses de segurança necessárias na fase da infância, que geralmente é ligada à figura do pai. Cara, isso é tão bizarro que existe um experimento que foi feito no Reino Unido, cara, que foi muito sinistro. Ele mostra um grupo de mulheres, ele selecionou mulheres lindas, todas no mesmo perfil. Algumas tiveram problemas com a figura paterna no passado, na infância. Outras não. Todas lindas. E eles colocaram numa rua que tinham obras civis e os caras tinham o costume de assoviar, fazer um elogio, tipo, dar uma cantada. Cara, as meninas que tinham dificuldade, que tiveram dificuldade, problema com seus pais, elas receberam as cantadas, as outras não. E todas belas e lindas. Aí você fala, qual foi o resultado disso? Que as meninas que tiveram esse problema lá no passado, elas carregavam na sua linguagem não verbal, na sua comunicação, ainda que isso não seja muito claro, porque o cérebro interpreta uma linguagem não verbal em milésimos de segundo. Eu olhando para você, o meu cérebro já está pensando 1000 coisas a seu respeito. E você da mesma forma para mim. Então, elas comunicavam, ainda que inconscientemente, a insegurança. E para um assediador, e para um abusador, e para um bandido, para um agressor, para alguém que intenta fazer mal com alguém, o cérebro dele vai sempre na lei do menor esforço. Ele vai pegar o mais desprevenido, o mais inseguro. O leão vai caçar um gnu, ele vai querer caçar o mais top dos gnus, o mais forte dos gnus? Não, cara, ele vai no mais fraco. Porque é mais vulnerável, lei do menor esforço. A lei da selva é assim. Então, as mais expostas, as mais inseguras, ficavam numa condição de serem assediadas, mais vulneráveis do que aquelas que tinham uma alta autoestima. Olha que importância tem a autoestima. Então, para fechar o ponto autoestima, se você tem relacionamentos, agora não é só sobre dinheiro, sobre relacionamentos, que a autoestima está muito ligada também a relacionamento. Cara, se você tem uma autoestima que está levando você para relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, relacionamentos assim de bosta, vamos colocar assim para ficar mais claro para você. Cara, eu só me relaciono com gente ruim, que pé podre que dedo podre que eu tenho. Uhum. Não, cara, é a sua comunicação. Você está comunicando esse tipo de vulnerabilidade e insegurança. Você precisa resolver isso. Como que resolve isso? Cara, psicoterapia. Uhum. Poxa, procure um profissional, façam esse processo de autoconhecimento, vai entender onde é esse gap para você poder substituir essa ausência e criar caminhos para que você possa se resolver. Profundidade, hein, cara?
É Esse lance forte. da autoestima aí, meu Deus do céu. Não, cara. é só superfície. Esse assunto é assunto para um Uau. seminário. Pois é, cara. Sabe, eu tenho um desafio pra te fazer, Leandro. Uau, meu Deus. Mas eu acho que tu vai comprar a ideia. Você consegue me listar, de repente, 3 maneiras com as quais enxergar o dinheiro seria saudável? 3 maneiras de enxergar o dinheiro De de forma forma saudável. saudável. Perfeito. Vamos lá. Vou exercitar aqui junto com você agora. Aham. Primeiro, tenha sonhos. Sonho é vida. Sonho é o que te oxigena para viver. Sonho é o que faz você ter dopamina, ou seja, sistema de recompensa. Sonho é ter alvo. Sonho é ter propósito. E esses sonhos, eles brotam na sua cabeça. Você não precisa se esforçar para sonhar. Você não precisa pagar para sonhar. Então, transforme, tenha esses sonhos, conceba esses sonhos e, por favor, escreva esses sonhos. Qual o sonho? O que eu quero? Aonde eu quero estar? O que eu quero fazer? O que eu quero me tornar? Né? Geralmente, esse sonho vai estar ligado a 3 coisas. Ter, ser, fazer. Né? O que eu quero me tornar, o que eu quero ter e o que eu quero fazer. Estabeleceu isso? Agora nós vamos criar uma camada abaixo. Vamos agora para a camada do objetivo. Você agora já teve aquele sonho, e ele pode ser um sonho sem noção. Cara, eu quero viver isso no lugar tal, com as pessoas tais. Cara, parece ser muito grande. Não tem problema, sonho é grande mesmo. Agora vamos para a etapa do objetivo. Vamos agora construir uma etapa processual para esse sonho. Um caminho, né, cara? Que caminho eu construo para esse sonho? O dinheiro vai fazer parte de todos esses caminhos. O dinheiro vai fazer parte de cada uma dessas etapas. Algumas delas vão envolver comportamentos pessoais, mas em algum momento vai ter algum investimento em um conhecimento que eu não tenho, em algum recurso que eu não tenho, em alguma ferramenta que eu não tenho, em contratar um profissional para me levar para algo que eu não sei fazer. Porque, cara, quando você tem alguma coisa para fazer que você não sabe, você vai investir 2 coisas, ou tempo ou dinheiro. Você vai ter 2 ativos para investir, ou tempo ou dinheiro. Ou você vai gastar o tempo para poder aprender, e às vezes para ficar bom naquilo vai demorar anos, ou você vai ter que gastar dinheiro com alguém que estudou, se especializou para te entregar resultado rápido. Ok? Então, desça do sonho agora e comece a definir quais os alvos, quais os objetivos, quais os marcos. Cara, para chegar, eu quero fazer uma viagem com a Disney com a minha família. Esse é o sonho. Pum! O exemplo. Caraca, mano, esse é o sonho que eu quero levar as minhas filhas. Tá tudo certo. Que sonho maneiro. Ótimo. Agora, qual o objetivo? Cara, o objetivo é guardar por 2 anos. Quanto que é a viagem? Faz a cotação. Pô, já entendi. Eu vou ter que guardar tantos reais por mês para poder conseguir realizar esse objetivo em 2 anos. Entende? Perfeito. Então, transformou o sonho em objetivo. E junto com esse objetivo já criou as metas. Que são os passos que você vai dar todo mês. Qual é a meta? Todo mês, guardar tantos reais. Outra meta ligada ao objetivo, aos objetivos que você vai criar, que são os passos com marcos que você consiga mensurar. É a meta, né? A meta que a gente fala, meta SMART, ou meta MART, né? Mensurável, atingível, temporal. Você vai criar os caminhos para traçar esses objetivos. Você vai ver que o dinheiro, ele não é o teu inimigo. É o teu assessor. O dinheiro, ele não pode te dominar. Mas o dinheiro precisa ser dominado. Milor Fernandes, ele usa uma frase muito inteligente acerca do dinheiro. O dinheiro é tão facilmente dobrável como facilmente dobra qualquer um. Então, dinheiro não aceita desaforo. Se você não tratar ele como um empregado, ele vai ser o seu patrão. E você vai viver a vida correndo atrás dele. Então, essa mentalidade faz de você entrar para a zona de controle e sair dessa zona de vitimização, essa zona de descontrole. Então, eu diria que transformar sonho em objetivo e definir as metas, que são os passos menores, os passos do dia a dia, os passos semana após semana, vai fazer você atingir uma fase do objetivo em 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, até que ao final de 2 anos, 3 anos, ou o tempo que você definiu, o seu sonho seja cumprido. Então eu diria que esse caminho de meta, objetivo e sonho sintetiza bem o que seria
assumir a autorresponsabilidade e o controle sobre o dinheiro aí em 3 aspectos. Não sei se isso respondeu Demais, o cara. que você perguntou. Sensacional. E detalhe, isso daí dá pra gente condicionar, né? Dá pra gente pegar essa ideia, esse processo, esse caminho que você traçou aí pra gente para várias áreas da vida. Seja uma cirurgia, de repente, estética que você quer Sim. tanto fazer, seja uma viagem, por exemplo, pra Disney, seja aquele college no Canadá que você quer tanto fazer, de repente. Exatamente. Né? Ou seja, onde eu tô agora, como eu faço pra alcançar esse objetivo final, e ali você traça as metas pra chegar até ele, né, cara? Isso. Um passo a passo sensacional, onde o dinheiro acaba sendo instrumento. Exatamente. Né? E não, na verdade, aquele senhor que chega pra você e fala, não tem como. Você vai ficar onde você tá porque é o que você tem. É interessante isso aí, cara. Exatamente. E Bacana, quando você cara. fala do não tem como pra alguém? Tem como pra algumas pessoas. E como que tem como pra elas? Quem são essas pessoas? Aonde essas pessoas estão? O que elas fazem? Onde elas frequentam? Qual o conhecimento que elas têm? Com quem elas se relacionam? Ó, a pirâmide se abrindo. Com quem elas se relacionam? E aí você vai começar a perceber que existem comportamentos que levam as pessoas para determinados lugares. E existem pessoas que elas já vão nascer numa condição favorável. Cara, mas a vida é assim. A vida é assim e não significa que ela vai ser mais feliz que você, tá? É verdade. Tem gente que tá nascendo em trono de ouro e tá com depressão e ansiedade. Porque tá ligado à questão do propósito, cara. É como você encara o dinheiro em si, né? cara? Como você encara, como você dá valor, é como você qualifica valores. Verdade. Para algumas pessoas que nasceram em ambientes, em berço esplêndido, a forma como ela valoriza a saúde é diferente de você e de mim. A forma como ela enxerga relacionamentos é diferente de você e de mim. Às vezes, você tem facilidade para adquirir relacionamentos. Alguém que está numa posição muito elevada tem dificuldade. E ela pode ter muito dinheiro, mas ela às vezes não está feliz. Recentemente, eu estava conversando com um rapaz que ele roda em aplicativo. E ele falou para mim, isso foi há uns 15 dias atrás. Ele chegou e falou para mim, caramba, Leandro, essa semana eu peguei alguém lá na Barra da Tijuca, uma área nobre do Rio de Janeiro, e o cara sentou do meu lado, não quis nem sentar, sentou do meu lado. Aí trocou uma ideia comigo, falou, pô, você roda quantas horas aqui pelo Uber? Ele tava lá conversando com o cara, simpático, um senhor já, cabelos brancos, mas assim, um senhor muito, muito bonito, né? E aí o senhor, ele falando, o senhor começou a abrir a camisa. Aí ele, rapaz, o que tá acontecendo com esse cara? Tá abrindo camisa aqui? Ficou até preocupado, falou, senhor, tá tudo bem aí? Rapaz, ele abriu a camisa e falou, não, quero só te mostrar uma coisa. Mostrou uma cirurgia daqui até aqui. Aí, o que é isso, senhor? Aí ele, rapaz, isso aqui foi 3 pontos de safena que eu fiz, mais tanta cirurgia disso, mais tanta cirurgia daquilo. Mas por quê? Eu, durante muitos anos, fui executivo da maior operadora de plano de saúde do Brasil. Olha só, o cara foi CEO de operadora de plano de saúde. E ele não tinha saúde. Ele falou assim, cara, eu tenho conta bancária no país tal. Eu tenho dinheiro para mim, para os meus filhos, para os meus netos. Meus filhos não falam comigo, não deixam eu ver meus netos, perdi minha esposa. E ele começou a contar a vida dele. Ele falou assim, hoje, cara, eu escolho para onde eu vou viajar, onde eu quero tomar vinho, amo tomar vinho. Um dia eu estou em Portugal, um dia eu estou na Suíça, um dia eu estou nos Estados Unidos, outro dia eu vou no... Mas vivo uma vida completamente infeliz. E aí? Entende? Perfeito. Eu não tô querendo dizer, cara, que o cara que é rico vive a vida infeliz, não. Se ele é um cara consciente do seu ser, da sua existência, esse cara com certeza tá usando o dinheiro a favor dele. Mas alguém que vive nessa roda de hamster, cara, no piloto automático, nessa inconsciência, cara, ele tá simplesmente potencializando aquilo que já é nocivo para ele. Então, é sobre isso, sabe? Esse é o ponto. Que a gente precisa ter essa preocupação e sempre parar de olhar para a grama do vizinho, cara. A gente já tem drama suficiente para ver na nossa vida. Não, muito bom, cara. E aí, finalizando essa história, cara, que você contou agora, Leandro, sensacional, por sinal, ela diz algo bem interessante, inclusive, sobre o tema do nosso podcast aqui. Cuide da sua conta bancária, mas também cuide da sua conta emocional. Não é verdade, Leandro? Sabe, o Leandro trouxe algo aqui bem interessante, que seria um conceito, podemos dizer assim, do se/então. Ou seja, se tu tá trocando uma ideia, de repente, com seu amigo, com a sua amiga, sobre a felicidade, por exemplo, ou sobre alegria, sobre sorrir com mais frequência, aí você chega e fala, olha, minha amiga, meu amigo,
Se eu conseguir ganhar na loteria, então eu vou ser feliz. Se eu conseguir passar nessa prova de concurso público, então eu vou ter mais razão para sorrir, porque minha conta bancária vai lá pro espaço. Sabe, a gente condiciona em várias ocasiões, e isso eu aprendi assim de forma muito clara com o Leandro aqui agora, a nossa felicidade ou a nossa qualidade de vida ao ter, antes do ser. É um grande erro, né, Leandro? Então, a minha sugestão é a seguinte: inverta um pouquinho a ordem das palavras. Seja feliz. Então, faça aquela prova. Tenha razões para sorrir. Sorria com mais frequência. Então, se programe para viajar para Disney de repente. Sabe, pessoal, hoje eu tive um bate-papo muito bacana aqui com o neuropsicopedagogo Leandro. Tá acabando, passou rápido, né, Leandro? Voou. Voou demais aqui. E foi um prazer inenarrável ter você aqui. Obrigado. Espero que você volte mais vezes ao Psi Podcast. E antes de fechar, cara, eu quero fazer um convite para você. Não só a curtir, comentar e se inscrever aqui no canal, porque o seu comentário aqui vai fazer com que a gente gere uma interação sobre a questão de saúde mental e também o dinheiro em si, mas também que você ouça agora uma palavrinha do Leandro aqui, que o Leandro vai falar contigo aqui pela câmera, da importância, cara, de ter um gestor, de ter um mentor, de ter, de repente, um consultor nessa área que é tão fundamental pra gente. Não, Leandro? Se puder falar para Beleza, câmera Rodrigo. ali. Sim, sim. Nós somos seres existenciais. Fomos criados por Deus para vivermos uma vida próspera. E próspera, como nós apresentamos ao longo do podcast, está ligado a esse estado de contentamento e bem-estar por estar trilhando uma fase de evolução, por estar trilhando processos evolutivos. Não significa que você vai ter tudo agora, mas significa que você está trilhando esse caminho com consciência. Trilhar um caminho e crescer sem consciência te trará muitos problemas. É nesse processo de conscientização que eu quero me apresentar para você como um parceiro. Eu quero saber que você pode ter, eu quero dizer para você que você pode ter ajuda, você pode ser ajudado. Você não chegou onde você quer chegar porque você não sabe. Então, eu me coloco à disposição para que você possa me chama no direct. Me chama lá no direct, @prleandrocordeiro no Instagram. E ali eu vou marcar com você, marcar um call, a gente vai poder falar um pouco sobre o que você está vivendo, o que você está passando, e a gente criar um planejamento, criar um programa, criar alguma mentoria ou algum tipo de solução para que você possa adquirir os conhecimentos necessários, para que você possa se conhecer, adquirir o conhecimento que vem do alto e o conhecimento de alto também, para que você possa ser pleno, ser consciente, ser próspero, ser sistêmico, para que você possa entender em que ambientes você hoje se encontra e a interferência desses ambientes na sua vida e vice-versa, que comportamentos hoje você manifesta nesses ambientes e por que os manifesta, quais conhecimentos você tem que fizeram você agir dessa forma e por que você fez isso, quais são as crenças que te motivam, quais são os valores que você tem sobre si mesmo e sobre os outros e por que você tomou decisões dessa forma. Tudo isso vai chegar num nível de clareza para que você possa tomar as melhores decisões. E eu me coloco à disposição para te ajudar. E eu digo para você que a vida não foi feita só de vale, a vida não foi feita só de baixa, a vida não foi feita de fundo de poço. Quando você chega no fundo do poço, o único lugar que você tem é voltar a subir. Então vai chegar a hora da tua jornada voltar a crescer. E ainda que você hoje esteja no alto, numa zona de conforto, se prepare, porque ciclos virão, as coisas mudarão e você precisa estar atento às novas oportunidades que surgem para que você não venha descer numa derrocada. Então eu posso ajudar você tanto que está no vale, como você que está em alta, você que está no pico. Conte comigo, vai ser um prazer ajudar você. Galera, isso é Leandro, hein, cara? Tá vendo só como é que vale a pena? Aqui você vai encontrar o QR Code do contato do Leandro. É só colocar o teu telefone celular aí, a câmera, e através do QR Code você vai falar direto com o Leandro e vai fazer a sua mentoria, que, olha, vale a pena demais, tá certo? Galera, isso é Psi Podcast, e a pergunta que eu te faço antes de terminar é: sua mente tá pronta?